Fala rapaziada, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tocar num assunto polêmico, nós vamos falar sobre pressão de pneu. Eu não tô aqui para cravar uma regra específica, nem falar para você, ó, use tanto de libras ou tanto em tal situação, nem nada. Eu vou aqui tentar nesse vídeo explicar o que a pressão altera no comportamento do pneu e falar o que eu costumo usar no meu pneu de acordo com areião, barro, ou pedra, ou costela de vaca e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro eu vou tentar explicar qual que é a diferença de usar alta pressão ou baixa pressão no pneu. Usar pneu com pressão alta ou pressão baixa interfere na superfície de contato do pneu com o solo que ele está. Quanto mais alta a pressão, menos contato do pneu com o solo. Se você baixa a pressão, quer dizer, usa menos libras no pneu, o pneu passa a ter mais superfície de contato com o solo, certo? Então presta atenção nas imagens a seguir. Na primeira imagem, o pneu está com 40 libras. Nota que a circunferência dele está quase que 100% redonda e o contato dele com o solo é só ali naquela parte mais baixa dele, que é onde ele toca o solo, como se fosse uma tangente praticamente. Já na segunda imagem, o pneu está com 25 libras. Com essas 25 libras, a capacidade de deformação do pneu já aumentou. Então ele está redondo, mas a parte de baixo dele, aqui onde é reta, faz contato com o solo, já aumentou um pouco. Na terceira imagem, ele está com 10 libras. Com as 10 libras você vê que ele está esparramado no chão, então ele está um arco e a parte de baixo dele está muito reta. Isso significa que ele está com muito mais superfície de contato com o solo. E isso implica em quê? Implica em maior arrasto do carro. E maior arrasto implica em maior consumo dos pneus e de combustível. Como tem maior arrasto, se o carro, para ele andar a 50 km por hora constante, por exemplo, ele tem que fazer muito mais força no motor se ele tiver com 10 libras do que se ele tivesse com 40 libras, quando a superfície de contato do pneu e o arrasto seriam menores. Em compensação, como você viu, a baixa pressão causa a maior capacidade do pneu de deformar, de se adaptar e aumenta a superfície de contato dele. E é isso que é a chave para o off-road, são as baixas pressões. Repara na simulação que eu fiz nas imagens a seguir, a diferença da capacidade de deformação do pneu em relação ao obstáculo. Eu coloquei esse toco para o pneu subir nele como se fosse uma pedra ou a quina de um barranco. Então, na primeira imagem, ele está com 40 libras. Veja que ele sobe duro na quina do toco. E nessa situação, se fosse uma pedra ou se fosse um barranco, ele teria pouca área de contato com o obstáculo. Então ele ia patinar e não ia conseguir subir. Na segunda imagem ele está com 25, já aumenta bem a capacidade de deformação do pneu, aumentando o abraço que ele dá no obstáculo. Ao invés de ele passar retão assim no obstáculo, ele passa já grudando, e é isso que dá o grip. Na terceira imagem ele está com 10 libras, que é bem pouco, mas veja como ele abraça o obstáculo, parece que não vai largar nunca mais. Aqueles carros de rock crawling, que são aqueles jipão que você vê subindo, parece umas aranhas gigantes que sobem em parede e tal, aquilo lá usa uns pneus gigantescos com muita pouca pressão, pouquíssima. O pneu abraça as pedras e permite que o carro suba. Se tivesse cheio, ia patinar e cuspir pedra só. Bom, espero que você tenha entendido, ou que eu tenha me feito entender, qual é a diferença de usar alta e baixa pressão no pneu. A baixa pressão é a que mais interessa no off-road por causa dessa capacidade de deformação e de agarrar o obstáculo, e não só isso, e aumentar a superfície dele de contato. Antes de começar a falar sobre terreno e pressão de pneu, quero deixar claro que eu estou falando só uma estimativa, que é para servir de base para você começar a experimentar as pressões adequadas para o seu perfil e para o seu carro. Não é nenhuma regra. A pressão adequada varia de acordo com o peso do seu carro, com os equipamentos que você carrega, a distribuição do peso no seu carro, o tamanho do pneu que você usa, varia de acordo com a temperatura do lugar que você vai pilotar. É diferente a calibragem no inverno do Alasca e no Outback australiano. Aliás, se você quiser fazer uma medição precisa da calibragem do seu pneu, você tem que fazer com ele frio, porque se você tiver rodado muito, tiver no asfalto quente e tal, parar e calibrar, o pneu está quente, o ar está dilatado, vai dar uma leitura errada, vai dar mais pressão do que realmente tem no pneu, entendeu? Então, feitas essas considerações, vamos começar a falar terreno por terreno. O problema da areia fofa é que as 4 rodas afundam de uma vez só. Então o que acontece? A hora que você afunda, já é um abraço. O diferencial tocou no chão, você está atolado e não sai mais. Pode cavar, chorar, rezar, não vai sair mais. E o que é essencial no areião? Baixar a pressão do pneu. Lembra nas imagens que eu acabei de mostrar? Que
com 40 libras ele toca só um tantinho assim no asfalto, e conforme você vai baixando a pressão ele vai aumentando a superfície de contato com o asfalto. É para isso que você baixa na areia, para tornar mais difícil do carro afundar. Com maior área de contato, com maior área dos pneus tocando na areia, mais difícil do carro afundar. É como aqueles caras andando na neve, que você já deve ter visto, os caras com umas raquete de tênis no pé. Aquilo lá é para aumentar a superfície do pé do cara e ele andar na areia afundando menos. Se ele pisasse só com o pé dele ali, sei lá, 42, ele ia atolar. Se ele tá com aquele raquetão assim, a raquete sustenta a superfície de contato bem maior, sustenta o peso dele na areia, na neve, desculpa. Para andar em areia muito fofa, tipo praia fofa, duna, esse tipo de lugar, eu costumo usar do mais extremo, assim, o mais fofo, a partir de 10 a 18 libras mais ou menos. Isso em areião fofo, que aí a superfície fica bem grande e o carro tem uma boa sustentação. Fica bem mais difícil do carro afundar. Então nesses casos de areia muito fofa, eu uso entre esses dois parâmetros. Já em estradão de areia, que não é tão fofo quanto uma praia ou duna, mas tem aquele areião com facão no meio, às vezes tem que desviar pro facão e tal, eu uso entre 16 mais ou menos e 25 libras. 25 já permite que você desenvolva uma velocidade maior com o carro, sem correr tanto risco. Aliás, quando você estiver usando uma pressão muito baixa, como nesse caso do areião, entre 10 e 18, nunca eleve sua velocidade demais, porque corre o risco do pneu sair de dentro da roda. Chama de estalonamento isso. E qualquer jogadinha de lado que você der numa curva ou numa inclinação que faça força lateral no pneu, o pneu pode sair da roda e você pode capotar, você pode ter um problema absurdo de ter que voltar o pneu para dentro da roda num lugar que você nem esperava ou sem ferramenta. E sobre areião é isso. Baixa a pressão para aumentar a superfície de contato do pneu com a areia e ter mais sustentação e evitar que ele afunde. Em terreno pedregoso, eu costumo usar entre 16 e 25, variando de acordo com a necessidade que eu tenho do carro grudar na pedra. Quanto menos pressão, mais ele gruda na pedra, conforme foi mostrado na imagem no começo do vídeo. Então se eu tenho um lugar que eu estou subindo ou que eu estou descendo e eu preciso que o carro grude na pedra, eu uso menos pressão. Se você botar muita pressão, quando você está em solo pedregoso, o carro vai patinar com muita facilidade e cuspir pedra para tudo quanto é lado. Porque a capacidade de deformação do pneu diminui e ele vai só tocar nas pedras e raspar, ao invés de abraçá-las e superar o obstáculo, entendeu? Tanto em lugar de pedra como em lugar de muita costela de vaca, você tem que abaixar a pressão não só para aumentar o grip, mas também para diminuir a trepidação dentro do carro. Se você está em umas estradas de terra que tem aquelas costelas, longos trechos de costela, aquela ressonância que fica o tempo inteiro, você anda quilômetros e quilômetros assim, destrói teu carro, chega a soltar parafuso, além de ser incômodo, começa a afetar a estrutura do seu carro. Então você baixa a pressão para que haja maior absorção de impacto dessas costelas de vaca e diminui essa ressonância dentro do carro. No Jalapão, por exemplo, isso é essencial. Você anda centenas de quilômetros no mesmo dia só em costela de vaca, areião, costela de vaca, areião, costela de vaca. Então você tem que estar com a pressão baixa, sob pena de estragar seu carro se você não fizer isso. Tem um amigo até que estragou o suporte de step, trincou a lataria do carro dele de tanta trepidação. Mas no caso da estrada de pedra, principalmente quando tem muita pedra, tem uma equação que você deve levar em conta na hora de baixar a pressão do seu pneu. Quanto mais você baixa a pressão do pneu, mais ele deforma, já foi falado. Só que ele cria mais barriga lateral também. Se você olhar o pneu de frente, que nem nas imagens que eu fiz aí, ó, o pneu cria uma barriga lateral. E o que acontece? Se você baixa bastante a pressão, seu carro vai ter gripe, seu carro vai trepidar menos, só que você passa a correr um risco muito maior de uma pedra passar nessa barriga do pneu, que ali na lateral é mais fraco do que na banda de rodagem do pneu, uma pedra passar ali e rasgar. Aliás, só por curiosidade, uma das desvantagens do pneu sem câmara para o pneu com câmara é que o pneu com câmara forma menos barriga, porque ele permite o uso de pressões mais baixas sem formar uma barriga tão grande como ocorre no caso do pneu sem câmara. Então, por fim, outro cuidado que você tem que tomar no terreno com muita pedra é o seguinte: você não pode murchar a tal ponto que a hora que seu pneu
que a hora que a sua roda encontrar uma pedra, o pneu deforme tanto a ponto de acertar na sua roda e dar uma mascada. Pode tanto rasgar o pneu como estragar a sua roda. Se for uma roda de ferro, menos mal, que você consegue voltar na porrada, né? Você martela, algum jeito você dá. A de liga leve já vai ser um prejuízo financeiro maior e ali na hora para resolver também vai ser um problema. Lógico que você tem um step, mas a roda de liga leve não tem tanta negociação assim para consertar depois de uma bela pedrada como a de ferro, né? Pode reparar que os carros que são estritamente de off-road ou de trilha pesada mesmo é só roda de ferro. Nem se cogita roda de liga leve. Para falar de lama já é mais complicado ainda que os outros, de sugerir alguma coisa. Vamos deixar claro que eu não tô falando de jipão, com roda gigantesca, cravo desse tamanho, nada. Tô falando de carro de overland, uma Defender 110. Para esses carros, muita gente acha que quanto maior o pneu, melhor é para andar na lama, mais lameiro ele é. Mas isso não é bem verdade. Pode gerar longuíssimas discussões também, mas chego a dizer que se você tiver dois pneus AT, vamos dizer assim, ou Mud, da mesma marca, um pneu com tamanho 235, o outro com tamanho 285 ou 31, se você for analisar todos os aspectos que envolvem andar na lama, o 235 é mais adequado para andar na lama do que o 285 ou um pneu maior. Mas isso é um assunto tecniquíssimo e eu não sei se é o caso de falar aqui agora e nem eu domino tanto. Assim. No meu caso, eu uso entre 18 e 25 libras para andar na lama. Geralmente mais pro 25, mais assim, acima de 20 do que pro 18. Apesar da lama ter o problema também de afundar, a situação não é igual a da areia. Por isso que você não usa uma pressão tão baixa quanto a da areia. Na lama, quando você vai atravessar ela, você forma um suco no barro e vai criando aquelas duas paredes do lado. Então, se você bota uma pressão muito baixa, você volta naquele problema da barriga e toda vez que quanto mais você acelera na lama, e na lama você já viu que fica patinando, parece um inferno, o motor vai num giro alto, patinando loucamente. Essas paredes de barro pode ter tronco, pode ter pedra, pode ter qualquer coisa ali que corta o seu pneu inteiro. Então ali, na lama, é melhor você evitar esse problema da barriga. Então você usa um pouquinho mais de pressão. E esse pouquinho mais de pressão também, ele serve para quê? Como o pneu tem menos capacidade de deformação, com mais pressão, ele tende a patinar mais, com mais facilidade. Na lama isso é excelente. Quanto mais rápido girar a roda, ali mesmo que ela esteja cavando, mais ela vai soltar barro na hora que ela sair do chão. O barro vai sair do cravo do pneu. Então a roda passa no buraco, cospe a terra, e a hora que ela entra no buraco, o cravo tá limpo de novo para poder cravar, entendeu? Então você não usa na lama a pressão tão baixa como no caso do areião. Por causa do problema da barriga rasgar em raiz ou pedra ou algo do tipo. E para facilitar que ele patine mais e cuspa mais barro também. Mas isso é tudo teoria e eu aconselho você a testar o que você gosta e o que se dá bem com sua configuração de carro e equipamento. É só o que eu estou falando e a teoria que se diz por aí, que se lê, que fabricante fala e coisas desse tipo. Beleza? No asfalto, como o piso é liso, ou deveria ser pelo menos, e como tem boa aderência, você deve usar pressões mais altas, principalmente porque você também vai andar em velocidades mais altas. Então o pneu fica mais fixo na roda e evita o destalonamento que a gente já falou lá atrás. O uso da pressão mais alta no asfalto, ele ainda acaba diminuindo o arrasto do carro e acarretando numa maior economia de combustível e na maior durabilidade do teu pneu. Então sempre é bom dar uma calibrada no asfalto para evitar que seu pneu ande murcho. Aí você vai gastar combustível à toa e seu pneu vai durar menos ainda. Sem necessidade. Bom, é isso. Asfalto não tem muito o que falar. Não vou nem sugerir nada. Vou falar só assim, eu uso no meu 34. Eu vou pegar a estrada 34 ou 36. Mas aí é uma coisa muito pessoal. Eu tenho um amigo que usa 45, tenho um amigo que usa 28. O mesmo pneu e mesmo carro. Como eu falei, é um assunto... Calibragem de pneu, asfalto, terra, areia, neve ou o que seja. O valor das libras em si, que eu mencionei, é só uma estimativa do que eu uso. Use isso como base e teste no seu carro. Não é uma regra que eu falei. Eu quis só, sim, dar uma luz para quem não tem conhecimento nenhum, para quem tem alguma dúvida. E se você sabe mais alguma coisa,
certamente tem gente que sabe que tem vários feras aí. Comenta aqui embaixo, ajuda a galera, me ajuda a conhecer mais sobre pressão de pneu e comportamento de pneu em trilha ou asfalto, para que a galera se jogue mais no off-road sem medo e sem perigo de fazer alguma bobagem. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para gerar discussão no grupo de WhatsApp ou grupo de Facebook. Se quiser comentar aqui embaixo, comenta educadamente, vamos fazer uma discussão saudável sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder receber o aviso dos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Falou!